Eu vou fazer algumas ponderações aqui em relação a esse texto do relator Pedro Paulo. Claro, presidente, que o PSL concorda, e eu peço que o senhor agregue meu tempo de líder, presidente, por favor, tá? É claro que o PSL concorda com que esse parlamento estenda a mão, obviamente, para socorrer aí os estados e municípios, né, que estão, obviamente, passando por uma crise e ainda mais intensificada por conta do coronavírus. Então, sim, o PSL concorda com esta ajuda, o PSL concorda com que nós, do parlamento, possamos dar esse fôlego aos estados e municípios. Compensar as perdas de arrecadação de ICMS e de ISS para estados e municípios também é uma medida que o PSL entende como boa medida, justamente por conta da crise, da pandemia da Covid-19. Também concordamos com a regra específica para refinanciamento dos contratos do BNDES e também da Caixa Econômica Federal, algumas suspensões de pagamentos, de encargos de operações de créditos, de empréstimos, também nós concordamos. Sabemos que há algumas vantagens importantes, né, porque dá condições emergenciais, esse texto, a estados e municípios emergenciais e de curto prazo, para que eles continuem operando e sigam, né, de maneira a se reequilibrar financeiramente, enquanto promovem os ajustes. Mas há algumas desvantagens, por óbvio, né, no texto, porque a gente está falando aqui de um orçamento único. E entre essas desvantagens, senhor presidente, está o custo disso, né? Eu sei que há uma divergência entre o cálculo que é feito por alguns técnicos da Câmara e os cálculos do governo. O governo chega a falar em 180 bilhões de reais. Talvez o cálculo esteja um pouquinho superestimado, né, em relação a esses valores, mas ainda assim é um custo muito alto. Presidente, eu tenho algumas preocupações, né, em relação a esse texto. E uma das preocupações diz respeito a que nós aprovemos essa ajuda aos municípios, essa compensação, de maneira a fazer com que uma média, né, dos mesmos meses do ano passado, né? Quando a gente faz uma média e em tempos de crise, a gente pode ter problemas e problemas graves com isso. Então, talvez uma sugestão, talvez não, é uma sugestão, e eu estou apresentando em forma de emenda e pedindo aos líderes aí o apoiamento, é que a gente fixe um valor de repasse a esses estados e municípios, sem fazer diretamente uma vinculação com o que foi liberado no ano passado, né? Tanto em relação a ICMS quanto a ISS, né? Para que a gente faça essa compensação, mas no valor fixo. Eu vou dar um cálculo que é um cálculo que os líderes já ouviram, um cálculo da própria economia, né? Por exemplo, 15 bilhões a ser dividido per capita nesses meses de pandemia. Isso pode ajudar a dar um pouco mais de equilíbrio. O valor é um pouco menor, repassado para estados e municípios, por conta da crise, mas também é um socorro, e é um socorro importante, ajuda os estados e municípios, e ao mesmo tempo não deixa uma bomba relógio armada para a União, porque a gente tem que pensar no todo. Pessoas estão nas cidades, pessoas estão nos estados, mas nós temos que pensar também no valor dessa conta. Então, talvez esse equilíbrio, eu estou apresentando a emenda e pedindo aí o apoio aos líderes, possa ser feito através desse texto. Uma outra emenda que o PSL faz questão de apresentar, presidente, diz respeito a medidas moralizatórias de transparência, moralizadoras e de transparência. Então, é possível, através de uma emenda, eu peço o apoiamento dos líderes, abrir para fiscalização tanto da CGU quanto do TCU sobre a aplicação desses recursos. Algumas pessoas podem dizer, mas essa fiscalização é automática. Não, não é, porque aqui nós estamos tratando de recursos que serão recursos próprios dos estados e municípios. Então, não é uma fiscalização automática. Colocar isso como algo obrigatório ou abrir para essa fiscalização gera um caminho aí de mais transparência, uma medida que traz mais moralidade, e a gente tem que tomar todo cuidado aí com o dinheiro público. Essa fiscalização, como eu disse, não é automática, justamente por conta dos recursos próprios, senhor presidente. Então, eu peço aos líderes aí que possam apoiar essas emendas. Tudo que nós queremos é fazer esse socorro, nós do PSL, ajudar nesse socorro aos estados e municípios, mas, por óbvio, pensando muito, muito no cuidado com o orçamento da União e com os próprios estados e municípios. Outra coisa, presidente, que talvez nós possamos discutir, eu creio que os líderes podem discutir conosco, é o valor do endividamento dos estados e municípios, né? O valor está em 8% por endividamento. Isso pode criar, num médio prazo, um caos para os próprios estados.
por conta desse valor de 8%. Reduzir esse valor, né, inicialmente a economia falava em 2%, talvez achar um meio termo, 5%, seja uma medida que vá, de novo, ajudar estados e municípios e que, né, nos dê a certeza que nós estamos cuidando do orçamento como um todo, do orçamento também da União. A nossa preocupação é, de fato, estender as mãos para prefeitos, governadores, para a população como um todo, mas não gerar, repito, uma bomba relógio que possa, ali na frente, estourar em relação a esse orçamento. E, presidente, mais 2 assuntos, aproveitando aqui meu tempo de líder. O governo lançou ontem uma medida provisória, né, publicou uma medida provisória que trata aí do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador. Isso não é imediato, aconteceria a partir aí do dia 15, já, né, do próximo mês, e eu já propus uma emenda e peço o apoio aí dos líderes todos do plenário para que nós possamos ampliar essa liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não limitando a R$ 1.045, como o governo propõe, mas ampliar para que aquele que é o detentor do fundo, aquele que é o dono do dinheiro, possa escolher qual é o valor que ele vai sacar do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em momentos de crise, em momentos de pandemia. É a emenda número 1 a essa medida provisória e, portanto, eu peço o apoiamento aí de todos vocês. E só lembrando, presidente, também, mais uma vez, o projeto que envolve as questões do Serasa. O cidadão continua sendo incluído no Serasa, o cidadão continua indo para a fila de mal pagador, mesmo não tendo condições, ou financeiras ou logísticas, de pagar algumas contas. Então, isso é injusto. Nós estamos dando agora aos estados e municípios a possibilidade de não entrar nesse cadastro negro, o Serasa dos estados e municípios, mas também temos que socorrer o cidadão comum, que em época de pandemia, em época de crise, sequer consegue sair de casa. Então, o projeto já está aí, nós já discutimos uma parte dele na semana passada, a urgência já foi aprovada, então eu peço para que nós consigamos colocar ele em pauta e aprovar. E as 2 emendas a esse texto serão apresentadas a partir de agora para os líderes, senhor presidente. O PSL concorda com o projeto, mas sugere tais alterações por essas questões que eu citei, que envolvem o cuidado com o dinheiro público, o cuidado com o valor total dessa ajuda, desse socorro, e também a moralidade e fiscalização desse texto, desse projeto. Obrigada, presidente.